Bom, boa tarde a todos. Eu sou Isabela Teixeira. Nós vamos fazer essa mesa agora sobre o G20 no Brasil. Tá? Uma conversa a partir de um olhar não só, vamos chamar assim, oficial, do que se espera da reunião e como foi provocado hoje com o primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro inglês, mas também na perspectiva... Sumiu. Estão me ouvindo? Apagou. Sumiu. Estou sem som. Também na perspectiva de um think tank, dos think tanks. Né? E eu vou explicar um pouco disso. Parte das pessoas que aqui estão, a grande maioria, são pessoas do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, do SEBRE, que é um dos think tanks, um dos 3 think tanks designados pelo Brasil para dar suporte e assessoria ao governo brasileiro no processo da reunião do G20. Como vocês sabem, vocês devem saber, o Brasil deve assumir a presidência do G20 em novembro. Isso, Marcos? Novembro deste ano. E aí tem todo um processo preparatório de um conjunto de reuniões. A última notícia que eu tive, que tinha mais de 100 reuniões já agendadas no Brasil para tratar disso. E, obviamente, isso movimenta, e vamos ouvir falar muito de G20 a partir de novembro, no ano que vem todo, e, obviamente, os desdobramentos dessa reunião. A estratégia é que a gente tenha 3 think tanks que foram designados oficialmente pelo governo brasileiro. O primeiro é o IPEA, depois a Fundação Alexandre Gusmão, ligada às Relações Exteriores, e o SEBRE, que vão trabalhar na perspectiva de reunir conhecimento, propostas, policy papers, etc., e subsidiar com isso o processo de presidência do Brasil no G20 e as próprias contribuições da sociedade civil, do setor privado brasileiro em torno disso. Como os senhores também devem saber, a reunião do G20 vai ser no Rio de Janeiro, tá? Já está confirmada pelo presidente Lula, e a ideia desse painel é a gente conversar um pouco sobre a envergadura dessa reunião, os objetivos, as aspirações, os desdobramentos possíveis da reunião do G20 no Brasil, tendo o Brasil como presidente. Para isso, eu vou contar no painel com amigos, o que é muito bom, e mais do que amigos, especialistas, conhecedores, não só do processo do G20, mas do exercício de política externa, de cooperação internacional, de países que estão no G20. E a dinâmica é uma dinâmica muito informal, e nós teremos o primeiro a falar, o embaixador Marcos Caramuru, tá, que lidera no SEBRE um grupo comigo e com outros tantos de preparação da reunião do G20. Ele é embaixador no quadro especial, foi nosso embaixador na China há anos, talvez um dos maiores especialistas em China no Brasil, na diplomacia, um homem que trabalha internacionalmente também na área de comércio, entende muito bem dessa dinâmica da Ásia, tá? E essas novas relações, a emergência do chamado Sul Global, esses novos debates, tá, que estão colocados aí. Depois nós teremos o Hussein Kalu, também meu amigo, pesquisador, professor da Universidade de Harvard, conselheiro do SEBRE. Senior Fellow, conselheiro? Senior Fellow? Conselheiro do SEBRE. Tá? O Sérgio Gusmão Chodovski, Senior Fellow do SEBRE, Núcleo de Meio Ambiente e Mudança Climática. Foi presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco de Desenvolvimento de São Paulo, morou na China há anos, trabalhou no BNB, foi no Banco Nacional, foi isso? BNDES, perdão, trabalhou no BNDES. E, por fim, Ana Young, que é diretora da Chatham House, na parte de aceleração e sustentabilidade. Ela é brasileira, tá? Então todo mundo tem que ter... Chatham House, vocês sabem, talvez seja o mais antigo think tank do Ocidente, certamente, um dos mais antigos, fica em Londres. E a ideia aqui é explorar também essa perspectiva que nós vamos comentar aqui, de grupos de think tanks que vão estar apoiando esse debate dos think tanks brasileiros. E aí foi lançado, no início do ano passado, consolidado esse ano, a União T20 e T7, que são os think tanks do G20 com os think tanks do G7. Tá? O SEBRE, nós fazemos parte desse processo, e aí um pouco a provocação da Ana vai fazer reflexões sobre o papel dos think tanks, como é que isso está acontecendo, como são as dinâmicas, e cada vez mais isso me parece algo essencial para a gente entender o nosso papel, a nossa inserção, os diálogos, as contribuições e essa conexão com o mundo. Tá? Então, a ideia aqui,
meu caro embaixador Caramuru, é conversar com você, dando uma visão geral, vou lhe passar o microfone, dando uma visão geral, um entendimento, um grande mapa do que vai ser essa reunião do G20, que vocês também devem saber, que é uma região que originalmente é constituída pelos ministros de finanças desses países, e depois muda o patamar para chefes de Estado. Tá? Quem está no exercício da presidência agora é a Índia, passa para o Brasil, ano que vem, depois do Brasil, em 2025, é a África do Sul, e aí nós vamos fechar 5 anos, a minha provocação, uma delas, de presidência do G20 nos países do G77 mais China. O que isso impacta? Quer dizer, depois de 5 anos de liderança, talvez do grupo mais importante hoje das grandes economias do mundo, o que isso impacta ou como isso deveria impactar e qual a responsabilidade, o que o Brasil vai estar jogando a partir dessa presidência. E aí, Hussein, essa provocação também é para você, porque não é só o mundo, mas particularmente a América do Sul, como é que nós vamos vir nesse novo arranjo ou não, nessa retomada também de papel regional do Brasil. Então, esse é o espírito, uma conversa informal. Passo ao meu caro amigo, embaixador Caramuru, para fazer um speech inicial, tipo 15 minutos, dando uma visão geral, e depois cada um de vocês fala durante 10 minutos, e aí eu quero uma conversa entre vocês, além das perguntas que nós devemos receber do público. Provoquem uns aos outros, porque eu acho que isso que é rico, como se a gente estivesse numa reunião lá no Rio de Janeiro, no SEBRE, discutindo por onde vamos, e obviamente isso dá consequência à presidência do Brasil na COP 30 de clima. Tá? Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela alegria de vocês estarem em Belém, tá? E vem muita coisa por aí, muito legal, nesses próximos 2 anos do Brasil, assim eu espero. Embaixador, por favor. Bom, boa tarde a todos. Isabela, um prazer extraordinário estar aqui com você. Queria te cumprimentar porque esse evento é extraordinário, tanto pela organização quanto pela qualidade das intervenções, dos temas tratados. Um pouco da história do G20. O G20, de fato, nasceu na esteira da crise asiática, da crise financeira asiática, porque naquele momento ninguém sabia exatamente como a crise asiática tinha sido motivada. Imaginava-se que os países que tinham políticas fiscais em ordem não causariam nunca uma crise financeira internacional. E foi precisamente isso que aconteceu. Então, a ideia foi investigar quais eram as causas e chamar os países que poderiam causar crises internacionais para dizer, a partir daí, nós vamos nos monitorar mutuamente. A partir da crise de 2008, também nunca ninguém esperava que, em algum momento, viria uma crise provocada na maior economia mundial, que é a economia americana. Então, a partir da crise de 2008, veio a consciência de que o G20 precisava galgar novos patamares. Então, criaram-se as reuniões presidenciais para discutir os grandes temas internacionais. Neste momento, presidir o G20 é, de um lado, um desafio, de outro, uma oportunidade. O desafio tem a ver com o fato de que os problemas mundiais hoje são muitos e muito interligados. Os problemas antigos estão aí, a pobreza, os países mais pobres, a exclusão, o envelhecimento das populações, o impacto das tecnologias, são problemas conhecidos, mas aí eles se acrescentam aos problemas novos. Por exemplo, o problema que nós todos estamos discutindo aqui, sustentabilidade, a economia de baixo carbono, enfim, as questões ambientais de uma maneira geral e os compromissos que elas envolvem. Mas, além disso, também os problemas da digitalização, os problemas de como financiar o desenvolvimento, já que as tentativas anteriores foram fracassadas, o problema de como financiar essa transição para a economia de baixo carbono, ou seja, problemas novos que ainda estão na pauta se acrescentam a problemas antigos que ainda estão na pauta se acrescentam a problemas novos que ainda não apresentam soluções. Teoricamente, o papel da presidência do G20 seria buscar reunir consenso em torno de soluções para essas questões. Proposta muito difícil, não é? Porque são muitas as questões e são muitas as divergências em torno dessas questões. Mas estará aí um papel a ser desempenhado pela presidência brasileira e todos prestarão atenção na capacidade brasileira de mobilizar diferentes países na direção de soluções. A oportunidade está não propriamente em encontrar soluções, porque é muito difícil, mas em salientar temas que precisam ganhar um tratamento diferenciado na ordem internacional e temas que interessam
ou que estão mais ligados à nossa própria visão de mundo e à nossa própria realidade. E aí há o ponto que a Isabela acabou de mencionar. Nós temos uma sucessão de países em desenvolvimento presidindo o G20, ou seja, uma oportunidade única de salientar as questões mais caras aos países em desenvolvimento e reduzir um pouco a força dos países do G7, que é sempre muito ligada à macroeconomia, disciplinamento das economias individuais e disciplinamento das ações individuais dos países. Então, essa é uma oportunidade única. Hoje, na apresentação do ministro Tony Blair, aliás, extraordinária apresentação, ele mencionou 2 pontos muito importantes. O primeiro é que o G7 chega a entendimentos rápidos, mas os entendimentos não são efetivos porque não envolvem os países da comunidade internacional como um todo. E que o G20 envolve, mas tem dificuldades nos entendimentos. Aí está no primeiro aspecto da minha apresentação, o desafio. Mas que as oportunidades existem de verdade e ele salientou que o Brasil, se quisesse aproveitar essa oportunidade, precisaria salientar 2 pontos essenciais. A questão da sustentabilidade, da economia de baixo carbono, das mudanças climáticas, e 2, as questões de saúde, de uma maneira geral. O governo brasileiro tem dado indicações de que as suas prioridades são, a desigualdade em esferas nacionais e desigualdade internacional. Segundo, a reforma das organizações multilaterais. Isso é um tema novo, no sentido de que é nova a ideia de que as organizações se tornaram efetivamente muito inoperantes mais recentemente, né? E o terceiro é o tema da sustentabilidade. Então, possivelmente, nós vamos ter discussões que vão cobrir toda uma grande esfera de temas internacionais, como esses que eu mencionei já, o financiamento do desenvolvimento, financiamento das ações conducentes à economia de baixo carbono, digitalização, inclusão, desigualdades, enfim, todos esses temas de alguma forma, mas os temas que o Brasil possivelmente salientará serão esses. Mas um ponto que eu queria ressaltar é que o G20 tem 7 grupos chamados Engagement Groups, 11 grupos chamados Engagement Groups, grupos de engajamento. Um envolve a juventude, o outro mulheres, outro, enfim, os negócios, o business, mas há um que tem relevância maior sobre os demais grupos, que é o T20, o grupo de think tanks relacionados ao G20. Qual é a ideia do G20? Do T20. O T20 organiza 3 grandes conferências durante o ano da presidência do Brasil, como organizou dos anos das presidências anteriores. E essas conferências, primeiro, têm como prioridade os temas escolhidos pelos governos como prioridade, mas têm as suas próprias prioridades também. Nós chamamos, ou teremos que chamar, think tanks do mundo inteiro, para participar dessas discussões e para propor soluções que possam ser encaminhadas aos governos do G20. Isso vai mobilizar dentro do Brasil um número muito grande de think tanks, de instituições acadêmicas, de, enfim, grupos que pensam a realidade internacional. E vai ser para nós, do SEBRE, do IPEA e da FUNAG, o desafio de trazer think tanks internacionais no mundo inteiro que possam participar dessas discussões. Ao lado de trazer todos para essas discussões, e eu acho que isso é um tema que interessa muito à audiência aqui, nós vamos estar sugerindo às instituições que apresentem briefs, apresentem papéis com propostas também para o G20. Esses papéis são examinados pelos vários grupos das task forces do T20, nós teremos 6 task forces temáticas no nosso ano, e eventualmente serão publicados e eventualmente serão encaminhados aos governos. Ou seja, existe a possibilidade de participação nos debates e existe a possibilidade de elaboração de documentos, de propostas, de briefs que possam chegar aos governos como sugestões de solução para os grandes problemas da pauta internacional e da prioridade que o T20 e o G20 darão a determinados tópicos.
Nós vamos pedir que as instituições, quando trabalhem não uma individualmente, mas duas pelo menos. Nós vamos tentar fazer com que haja uma paridade em termos de gênero na elaboração dos documentos. Nós vamos motivar as instituições para que se conectem com instituições estrangeiras e, portanto, façam as suas propostas de uma forma conjunta com as instituições estrangeiras. Ou seja, há um lado dos governos, que eu já mencionei anteriormente, mas há um lado muito expressivo de participação dos think tanks, das organizações privadas, de todas as instituições que têm uma reflexão sobre os grandes temas da agenda internacional. E aí precisaremos contar com muitos de vocês que estão na plateia para trazer-nos propostas, para participar dos nossos debates e também para participar dos nossos, que nós vamos chamar, eventos paralelos. Ou seja, em torno dessa grande agenda, nós vamos organizar uma série de eventos paralelos que tocarão os temas da agenda do G20, da agenda do T20, mas que trarão também à discussão os dilemas e propostas, eventualmente, para os dilemas da realidade internacional. Então, eu acho que eu paro por aqui, porque com isso, eu acho que eu já dei um panorama básico do que será o G20 e o T20, o que serão o G20 e o T20 no Brasil no ano que vem. Achei ótimo, embaixador. Eu acho que, além de T20, nós temos C20, B20, que é business, tem a parte de sociedade civil. Ou seja, acho que ano que vem o Brasil vai ser domado, né, com eventos, com consultas, com mobilização. E isso vai requerer, obviamente, na minha perspectiva, também um engajamento da sociedade brasileira para entender melhor esse contexto internacional, entender como é que o mundo, as expectativas e como o Brasil também, nós podemos influenciar situações e discutir melhor os desafios que estão colocados hoje. Então, acho que não vejam o G20 como uma reunião somente do chefe do Estado no final do ano. Vamos ter um conjunto de eventos, de reuniões, de debates oficiais, de sociedade, como você colocou, mas mais do que isso, é uma mobilização, uma oportunidade incrível da gente entender esse momento do mundo, e isso que eu começo a provocar o Hussein. Tá? Então, é óbvio que pode haver um grande apelo regional, né? Nós tivemos aqui em Belém a reunião, o Summit do TCA, e, portanto, o engajamento da Amazônia numa nova perspectiva política. E, no ponto de vista climático, geopolítica climática, se a gente pode falar assim, a Amazônia tem papel estratégico. Também temos a Bacia do Prata, tá? Discussões sobre o Mercosul, olhando a América do Sul e olhando os outros arranjos que podem e devem derivar de interesses convergentes, de interesses comuns, e que poderão estar expostos ou cada vez mais visíveis nessa dinâmica de diálogo de grandes economias do mundo, mas também dos arranjos que a gente chama de like-minded arrangements, né? Como é que os países, como é que os negócios, como é que a sociedade vão estar em movimento em função dos desafios que foram bem colocados pelo embaixador, que o mundo enfrenta, o mundo lida. Nós estamos discutindo futuro, nós estamos discutindo como essas economias vão se desenvolver, e aí a visão política, e vou provocar você, geopolítica, que emerge disso, né? De um país que tem alternativas, um país que tem escolhas a fazer, opções a fazer, e a capacidade de entrega, porque tem uma outra questão, não é só mobilizar, né? Nós temos que ter capacidade de delivery, de entregar isso. E isso significa liderança, não porque nós estamos nos autodenominando como embaixador Correia do Lago, se salientou com muita propriedade, mas que o mundo reconhecerá isso, né? O mundo demandará isso. E daí a importância do que o primeiro-ministro Tony Blair falou, o Brasil se dedicar àquilo que ele tem como ativo, aquilo que ele é um provedor de soluções, e colocou o tema de saúde pública, que é um tema que vem com tudo, como eu digo agora na agenda internacional, depois da pandemia, e também em torno da questão do care economy e do envelhecimento das sociedades. A pressão em recursos naturais, quem tem oferta com a vulnerabilidade climática impondo risco diariamente. Então, é um mundo realmente em movimento, e essas lideranças precisarão vir
de um outro jeito para convencer a sociedade que a narrativa não é com base em tragédia, que a narrativa tem que ser feita com base exatamente na convergência de interesses e de soluções. Nesse contexto, Hussein, você como professor de Harvard, ex-secretário de Assuntos de Estratégia, presidente da República, tá? Uma pessoa que tem se dedicado muito às reflexões de política externa, de cooperação internacional, que transita no mundo do desenvolvimento. Como é que você vê essa reunião do G20 no Brasil e como é que isso poderá te desdobrar, tá, em processos inovadores de diálogo e de cooperação internacional para o país? Seja bem-vindo, muito obrigado por você ter vindo a Belém. Muito obrigado, ministra Isabela Teixeira, muito me honra ser moderado pela senhora e parabéns pela organização do evento. Queria também saudar meus colegas, meus amigos no painel e aproveitar e agradecer o convite feito pelo ministro Raul Jungmann e parabenizar o IBRAM pela organização e realização desse evento. A sua pergunta é profunda, complexa e multifacetada, de modo que isso irá requerer um poder de síntese enorme da minha parte para poder endereçar as suas inquietações. Eu diria que política externa, e para o Brasil extrair o máximo da cúpula do G20, é preciso ter foco, disciplina, pragmatismo e realismo. Sem os fios condutores do pragmatismo e do realismo, não será possível alcançar concretude para aquilo que interessa ao Brasil. Então, é fundamental que nós tenhamos consciência de quais são os eixos força do Estado brasileiro. O que nos dá alavanca real e que de fato gera impactos efetivos e concretos para o sistema econômico brasileiro, para a redução das desigualdades no Brasil, para o povo brasileiro, enfim, para a região Amazônia e assim por diante. Portanto, é muito importante fazer essas perguntas. Que política externa se quer apresentar no âmbito do G20? Pois bem, há uma expectativa enorme no mundo inteiro sobre o retorno do Brasil à cena internacional após o hiato do Bolsonaro, e há uma expectativa de como o Brasil pretende exercer essa sua presidência à frente do G20, que agenda o Brasil pretende propor. Eu costumo dizer, e obviamente não há nenhuma originalidade, né, nisso que eu vou dizer, é que quando se busca priorizar tudo, nada é prioridade. Quando você quer apertar todos os botões, alguma hora vai travar e não vai funcionar. Então, me parece que quando você tem uma falta de clareza de como ranquear essas prioridades e como impulsioná-las, e quando se considera que tudo é prioridade em sua política externa, provavelmente os seus resultados serão medíocres, para não dizer pífios. Essa que é a verdade. Porque você não consegue ter energia o suficiente para impor um ritmo intenso em busca de um resultado concreto. Então, nós vivemos hoje num mundo mais complexo, mais fragmentado, mais competitivo. Essa ideia, e eu quero desmistificar isso, e talvez eu faça pela primeira vez, de o Brasil é um país amigo de todo mundo, o Brasil pode conversar com todo mundo. Não, isso acabou. Não é bem assim. Uma coisa quando você não deseja reformar a ordem internacional, uma vez quando você não compõe um bloco que é visto como um bloco de coalizão ante outro bloco, uma vez quando você não tem demandas estruturais e concretas e engajamentos para participar de determinados ensaios ou tabuleiros de altíssima complexidade que não estão próximas à sua alçada internacional, quando você quer flexionar seus músculos geopolíticos. Quando você adentra esse aspecto, essa ideia romântica, não, o Brasil pode com todo mundo, conversar com todo mundo, falar com todo mundo, isso acabou. Não é bem assim, porque você se torna ameaça para os jogadores que operam com essa intensidade no sistema internacional. Ah, mas o Brasil é ouvido. Não, ser ouvido é uma coisa. Não, o Brasil
Não, as pessoas vão te receber. Agora, se vão te ouvir, se vão concordar, e se vão coadunar, e se vão se aliar às suas ideias, aí são outras dimensões importantes que a gente precisa se dar conta que não acontece mais assim. E aí a Isabela chamou a atenção para o ensaio regional. Quer dizer, o ensaio regional, isso fica provado quando a gente tenta organizar uma cúpula, por exemplo, de países sul-americanos, tenta lançar uma ideia de recriação da Unasul e não consegue na nossa própria capital federal. Isso demonstra que essa tese de que o Brasil é amigo de todo mundo não funciona mais. Se fosse amigo de todo mundo tinha tomado um cafezinho, recriado a Unasul e estava tudo certo. A ideia do retiro teria funcionado perfeitamente. Não funcionou. Então, não é bem assim. Eu acho que é preciso compreender que vivemos um momento geopolítico muito distinto, numa ordem muito mais fragmentada, muito mais complexa e muito mais competitiva. Então, as aspirações do Brasil, seja eles na dimensão do tabuleiro do G20, nos BRICS ou em qualquer outro lugar, não serão mais lidos como de um país simpático, apenas que quer contribuir para uma ordem internacional balizada em normas, em direitos, em etc. Não é bem assim. Porque há interesses geopolíticos por trás daquilo que se quer definir dentro das regras do jogo, né? E isso é importante ter essa compreensão. Daí, por isso que realismo é fundamental e pragmatismo mais fundamental ainda. Então, essa cúpula do G20, na minha opinião, assim como a COP30, mas falando do G20, representa uma tremenda oportunidade para o Brasil, mas também um tremendo desafio. Depende como o Brasil vai buscar, o governo brasileiro vai buscar abordar a sua inserção no âmbito. Como o Marcos abordou muito bem, gerar consensos, reunir consensos e mitigar divergências. E aí tudo começa com uma agenda. Como você vai propor a agenda? Se a tua agenda reúne 200 itens, é muito difícil você gerar consensos. E muito mais provável que você aglutine ou crie divergências. Então, eu acho que aí, volto para o meu ponto central do início, ter foco e ter disciplina. Às vezes, é muito melhor ter uma ambição constrita e objetiva do que ter múltiplas ambições e no final sair sem nada. Tá? Sob esse aspecto, eu entendo que o nosso papel ele é vital para a ordem internacional, porque nós temos o que dizer para o mundo. E nós temos um eixo força como aqui, nós estamos na Amazônia debatendo tema de interesse global, né? Então, esse é um vetor força fundamental para nós, né? Então, temos que nos concentrar naquilo que dá impulsão para o Brasil e projeta o Brasil globalmente como um ator incontornável. Em outros ensaios geopolíticos, aí é importante cair na real, né? Importante cair um pouco na real, porque pode ser muito perigoso dar um passo maior do que aquilo que as nossas próprias pernas alcançam. Para concluir, eu entendo que política externa se faz, e o Marcos foi diplomata profissional, exerceu funções importantes, se organiza com preparação preemptória. Não dá para fazer com voluntarismo. Não dá para chegar achando que vai propor a mesa e vai conseguir, porque apenas é simpático e vai conseguir aprovar o que se quer. Não é bem assim. Não funciona mais assim. Tá? Então é preciso ser meticuloso naquilo que vai se propor e construir consensos. Dos 3 vetores que o Brasil pretende propor, eu acho que são 3 vetores fundamentais e importantes. E são vetores cujo componente geopolítico ele é, digamos assim, reluzente para muitos países. O vetor de combate à desigualdade social, o vetor inerente à questão ambiental, climática e sustentabilidade, e o vetor das reformas multilaterais que o Marcos mencionou. Mas aí é preciso tomar cuidados. E quais são os cuidados que preciso tomar? Por exemplo, no arquétipo inerente à questão de redução da desigualdade, é preciso ter concretude. Não adianta chegar e propor, que todos os países sabem que tem que reduzir a desigualdade. A primeira coisa que um sujeito, um chefe de Estado de um país, talvez
um pouco mais desenvolvido, vai dizer, olha, primeiro resolva os problemas do seu país antes de querer resolver problemas dos meus, dos outros e de todo mundo. Segundo, para dar concretude, ele vai dizer assim, olha, tá bom, mas quem que vai botar o dinheiro? E aí, money talks. Quem vai botar o dinheiro? E na hora que cada um vai tirar do bolso, começa a discussão geopolítica de fato. Aí entra a geopolítica, porque aí é espaço de poder, é espaço decisório. E aí, nessa discussão, os países querem marcar a sua dimensão de força. Então, a depender quanto você vai colocar, também você vai apitar. Então, não existe você colocar um dinheiro para um fundo para combate à pobreza, à desigualdade, botar pouco e achar que vai mandar muito. Não vai, sinto muito. Então, é importante ser realista com aquilo que vai se propor, né? Porque se o Brasil colocar 10 e chegar a China colocar 100, chegar os Estados Unidos colocar 200, nós já sabemos, a força gravitacional vai pender para que lado. E quem vai apitar nas regras do jogo. E não adianta querer apitar como os demais, não vai funcionar. Então, quando a gente quer abordar isso, é preciso ter concretude e definir critério, não é sem critério. Tá bom, reduzir desigualdade aonde? Em qual região? Na América Latina, na África? Com quais países? Quais são os indicadores referenciais que obrigam essa nova fundação que vai receber esse dinheiro doado por esses países a resolver esse problema? Qual o fenótipo político desse país? É democrático ou não democrático? Porque alguns países do G20 podem dizer, não, eu topo botar dinheiro, mas desde que vá para países com problemas sociais, mas pelo menos democráticos. Então, divisões vão surgir. E aí é muito importante ter clareza quando vai se propor esse tipo de projeto. Entendeu? E não holisticamente. Entendo que a intenção é nobre, e muito nobre, né? Querer resolver os problemas sociais iguais, fundamentais. Agora, quando você vai numa escala global, a geopolítica predomina. E aí não tem jogo de compadres. Porque isso determina a força de um país nas relações internacionais. Segundo ponto, do clima. Eu acho que esse é o vetor que mais nos dá força. É desnecessário ficar falando sobre ele, porque quem está aqui sabe o quão fundamental para o nosso país. Aí vamos para o terceiro vetor, e assim fecho, no que diz respeito à reforma do sistema multilateral. Reforma do sistema multilateral, eu acho que é legítimo o Brasil demandar a reforma das instituições financeiras internacionais, dar maior equilíbrio para elas. Isso é importante. Talvez esse é um fio condutor que o Brasil pode exercer um papel muito interessante, se souber trabalhar. Agora, se embutir nisso, reforma da governança internacional, no âmbito disso, colocar Conselho de Segurança, aí não vai ter consenso, me desculpa. E não vai ter declaração que vai arrancar da China reconhecer a necessidade da reforma ou apoiar um país específico. Na reunião dos BRICS, todo mundo viu os parágrafos inerentes ao suposto apoio, à aspiração. Quer dizer, é um malabarismo retórico diplomático que, na verdade, no fundo, não se traduz em apoio em nada. Porque a China não quer a reforma do Conselho, assim como os 5 membros permanentes não querem, porque significa partilhar poder. Esse é o realismo político. Entende? Então, se você vai colocar isso, não vai resolver o problema. Então, aí o Brasil precisa se blindar. Claro, pode marcar posição, mas fazer disso um vetor, um fio condutor estrutural, aí é desperdiçar energia sem concretude. Bom, reformar a OMC. Bom, aí a pergunta é, para quê? Qual é o nosso objetivo? Com que finalidade? Quem mais quer reformar a OMC? São países de economia aberta ou países de economia fechada? São perguntas que precisam ser lançadas. Então, antes de ter ideias, é preciso fazer perguntas. E muitas vezes me parece que as pessoas têm mais respostas do que perguntas quando elas vão formular política externa brasileira. E é bom não confundir. Ativismo diplomático não é política externa. A soma de diversas iniciativas diplomáticas não congregam uma estratégia de política externa. E, na minha opinião, estamos aquém ainda de termos uma política externa coesa, integrada, objetiva, seja no entorno regional, seja no entorno extra-regional. Obrigado, Isabela. Obrigada, Hussein. Eu acho que tem provocação para o G20 quando o Brasil for chair de novo. Tá?
Mas, enfim, eu acho que você traz alguns pontos super interessantes para o debate da importância, quando você estiver conversando com a sociedade, da importância da formulação de think tanks, de bons papers, de saber debater com os atores governamentais o que significa a presidência do Brasil no G20. E também com os formadores de opinião, porque isso é outra coisa importante no Brasil. Não tem só ativismo diplomático, tem achismo diplomático, né? Tem demais, virou uma coisa assim, é verdade, eu leio coisas que não falam coisas assim, que, por exemplo, que a gente fez em Paris, que nunca aconteceram, eu acho sensacional. Eu acho que, gente, são criativos, e é legal isso. Então, mais uma vez, a importância dessas conversas, desses encontros, de entender a dimensão, de ter essa reunião no país sobre a presidência do Brasil. São coisas distintas, né? Porque, por exemplo, a COP nós vamos sediar, mas a COP de clima não é importante porque ela é no Brasil, na Amazônia. Ela é um global issue porque são Paris faz 10 anos. Então as pessoas têm uma confusão aí que a gente se promove muitas vezes e que causa muitos mal entendimentos na sociedade sobre o que está acontecendo aqui. E aí, Sérgio, eu vou te pegar exatamente nessa história, tá? Porque uma das discussões, obviamente, o Hussein chamou a atenção disso, é a história de financiamentos, dinheiros, né? Embora sejamos um país que nos colocamos no mundo como provedor de soluções, e somos, para aquilo que nós tivemos ousadia de tomar decisões no passado, como, por exemplo, para a questão da agricultura, nós somos ousados em fazê-lo. Fizemos escolhas importantes nesse país, né? E temos que fazer novas escolhas sobre isso. A mesma coisa na indústria, nós temos segmentos muito interessantes no Brasil. Isso requer não só dinheiro público, dinheiro privado e novas mentalidades na relação entre público e privado. Eu, particularmente, fico impressionada com o discurso do Brasil, de muitas pessoas no Brasil, sobre a vilanização dos mercados. Como se as soluções não passassem pelos mercados. Eu falei assim, eu quero uma solução com você, mas eu vilanizo você. Eu não gosto de você, mas eu preciso de você. Eu não consigo querer entender como é que a gente avança se a gente não conseguir colocar pontos comuns sobre a mesa e entender que nós estamos discutindo resultados que interessam ambos os lados. O efeito da boa regulação com a capacidade de atrair investimentos. Acho que a Clarice Lins falou isso muito bem no painel que nós falamos hoje sobre descarbonização da economia brasileira. Então, te provocando, você é um homem do mundo de finanças, né? Um homem que trabalhou no setor, no dinheiro público, trabalhou no BNDES, trabalha no dinheiro público dos estados, quer dizer, bancos de desenvolvimento, fomento de desenvolvimento, está na filantropia, entende regra de setor privado, de mercado de capitais. A reunião do G20 no Brasil, sobre a presidência do Brasil, são duas coisas. Pode se tornar, de fato, uma oportunidade para a gente conversar essas ambições, essas transformações, esses novos caminhos de dinheiros, né, que não sejam uma mistura de baú da felicidade do mercado de carbono, né, porque é uma coisa inacreditável. Todo mundo acha que vai chover, a quantidade de carbono está na atmosfera, vai chover em dinheiro no Brasil. Eu fico olhando assim, eles enlouqueceram, mas tudo bem, né? Eu fico contida agora eu tomo liberdade, eu saio das salas. Mas como de fato, como seria de fato um debate, uma conversa, ou se esse processo que a gente pode estruturar com os think tanks, com o B20, com o business, tem um grupo de business, que o Brasil tem que mobilizar em torno dos seus interesses, porque mas em torno do seu papel. Nós precisamos de dinheiro público, precisamos de dinheiro privado. Nós precisamos ter um BNDES forte. Tá? Precisamos ter outros bancos fortes. Né? Precisamos ter Exim Bank. Tem N discussões sobre moeda, vamos emprestar em real. O que é isso que a gente tem que prestar atenção? Tá? E como é que a gente influencia com esse debate? Aí eu vou te provocar mesmo. Os formadores de opinião, tá, na mídia, tá, que falam coisas sem necessariamente estarem aterrissados na coisa concreta. Nós temos que ajudar esse processo de educação política no Brasil, um processo de educação política, tá, para poder sabermos discutir aquilo que interessa o país. Te provocando com seus vários chapéus, tá? Eu entendo que há soluções, mas eu entendo que tem muito trabalho, né? Quais são as pré-condições que nós precisamos estar atentos ano que vem, para que pós-reunião do G20, pós-liderança, que saldo sobra para o Brasil, não só político, mas econômico e financeiro.
Muito obrigada por ter vindo até aqui. Obrigado, ministra, querida amiga, obrigado pelo convite. É uma honra dividir esse painel com o embaixador Caramuru, com o Senkalute, com a Ana, que veio de Londres. É um momento interessantíssimo, um desafio, uma oportunidade multifacetada do Brasil ser o anfitrião do G20. Eu acho que essa é uma palavra adequada para a nossa situação. Essa presidência do G20 significa que nós seremos anfitriões de reuniões muito importantes. Reuniões, para dar um pouco mais de granularidade, pelo menos 20 reuniões em nível ministerial, pelo menos 50 reuniões de altos funcionários. Nós estamos falando de 21 setores de discussão, 8 deles liderados pelo Ministério da Fazenda, os outros 13 pelo Ministério das Relações Exteriores e, além disso, os encontros da sociedade civil, os encontros de negócios do B20, os encontros dos think tanks, né, dos centros de pesquisa do mundo inteiro. Então, nós vamos receber no Brasil essas 20 maiores economias do mundo. Elas representam mais ou menos 60% da população mundial, esses 20 países combinados, são países de todos os continentes. Eles representam por volta de 80% da economia do mundo e 75% do comércio internacional. Então, é desse volume, desse quilate que a gente está falando em termos de uma reunião que nós seremos anfitriões em várias cidades brasileiras, né? Então, isso é importante, além da última cúpula, né, que ocorre em novembro, que na verdade é o fechamento de uma jornada, né, quando os chefes de Estado vão se encontrar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, lá no meados de novembro de 2024, você tem uma jornada de ano inteiro muito, muito relevante. Isabela, sua provocação não poderia ser mais interessante para uma pessoa como eu que vim desses bancos de desenvolvimento, de fundos de impacto, e nós estamos aqui em Belém, né? Eu acho que o IBRAM foi muito feliz de realizar essa conferência aqui. Eu conheço bem o IBRAM, fui presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, então conheço bem o IBRAM por razões óbvias. Mas muito feliz porque aqui também é a sede de um grande banco público com carteira de desenvolvimento, é o Banco da Amazônia, é o banco responsável por administrar um fundo constitucional, o Fundo do Norte, o FNO, um banco que tem já mais de 80 anos de existência, salvo engano meu, entre 70 e 80 anos de existência, e uma região amazônica com seus 9 estados, uma região onde atuam pelo menos 10 bancos de desenvolvimento, instituições financeiras de desenvolvimento brasileiras, são 34 no Brasil, só para a gente ter uma ideia de grandeza, 10 atuando aqui, fora os bancos multilaterais de desenvolvimento, inclusive o Banco Interamericano, que recentemente lançou aqui, há poucas semanas atrás, uma iniciativa bastante ambiciosa, junto com uma rede de bancos de desenvolvimento aqui da nossa região dos países amazônicos, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar a discussão em grandes números, entender quais são esses atores que mobilizam esses recursos nos mais diversos níveis. Então, eu acho que o primeiro nível multilateral, nós estamos falando de 10 grandes bancos de desenvolvimento multilaterais do mundo, né? A principal referência, que a maioria das pessoas conhece, é o Banco Mundial, né? Ele é fruto do acordo de Bretton Woods, né? Esse acordo que criou as instituições financeiras que regem a ordem internacional econômica no final da Segunda Guerra Mundial, e a gente continua cristalizado naquela realidade de 1944. Bretton Woods ocorreu em 44, a guerra termina em 45, e isso tem um paralelo direto com alguns dos pontos que o Hussein colocou, porque tem um rebatimento também numa ordem mundial política e de segurança, né, que ele fez referência no tema do pleito da expansão do Conselho de Segurança da ONU. Isso se reflete no mundo financeiro econômico também, na governança das grandes instituições multilaterais de desenvolvimento, que têm um poder
conjunto de mobilizar recursos financeiros para o tema da transição climática, né? A gente está falando desse tema aqui para o tema da sustentabilidade, extremamente relevante. E hoje a gente ainda está cristalizado na ordem de 1945 em algumas instituições, o Banco Mundial é uma delas. Qual a grande oportunidade que eu vejo? Dessas 10 instituições multilaterais de grande porte no mundo, e eles compõem um grupo, eles colaboram entre si, eles cofinanciam projetos, eles têm uma série de temas e de segmentos em que há colaboração técnica e colaboração financeira. Para surpresa de alguns, o Brasil tem brasileiros, não é o Brasil que preside. O Brasil tem brasileiros presidindo 2 dessas instituições nesse momento. Dos 10 grandes bancos multilaterais de desenvolvimento do mundo, hoje, o Brasil tem 2 de seus cidadãos presidindo essas instituições. É o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o Ilan Goldfein, e é o novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco dos BRICS, baseado em Xangai, com a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, desses 8 bancos, 2 estão sob comando de brasileiros. Significa que eles têm um controle total dessas instituições? Obviamente que não. Esses bancos são sociedades entre vários países que compõem e que têm participação acionária e que têm seus representantes nos seus conselhos de administração e também com o restante dos vice-presidentes, diretores e todo o staff do banco de diversas nacionalidades. Portanto, são instituições independentes do ponto de vista operacional, mas obviamente que se conversam de maneira a conseguir ter uma espécie de mandato comum. E esse é o grande desafio que é parte das discussões do G20, que é como articular uma colaboração entre esses 10 grandes bancos multilaterais de desenvolvimento. Grande parte deles atua no Brasil. Eu acho que 1 ou 2 aqui não tem atuação no Brasil, desses 10, a grande maioria, porque alguns são regionais de outras regiões, por exemplo, o Banco Asiático de Desenvolvimento é um dos 10, não atua aqui no Brasil. Né? Embora um outro banco, 2 que estão na Ásia, atuam no Brasil, que é justamente o Banco dos BRICS e o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, tem projetos aqui no Brasil. Então, uma oportunidade muito grande de mobilizar a carteira, os novos projetos desse banco para as necessidades da transição climática, para as necessidades de redução de desigualdade, as necessidades de infraestrutura. E como anfitrião, o Brasil, se tiver uma habilidade e também tiver organizado o seu jogo doméstico, né, antes de ir para o jogo internacional, tiver organizado a sua estratégia doméstica daquilo que ele tem como ambição, ele poderá fazer bom uso dessa articulação de altíssimo nível com as 20 maiores economias do mundo. E aí eu faço uma referência, eu acho sempre interessante a gente conversar, situado em várias regiões do Brasil. Eu tive a oportunidade de morar em 4 cidades diferentes do Brasil e conhecer vários outros estados na minha carreira no financiamento ao desenvolvimento, que é como a gente fazer esse salto dessa cascata que começa nessas instituições multilaterais, descem para instituições regionais, desce para as instituições nacionais e desce para as instituições subnacionais de desenvolvimento. Então, para dar um exemplo concreto do próprio G20, eu tive essa experiência na presidência do G20 da Itália, tem 2 anos, o ano de 2021 foi a presidência do G20 na Itália. Eu fui convidado para participar de um dos eventos, desses 21 segmentos, setores de discussão. Um deles é o financiamento local, de infraestrutura local. É interessante, é ligado a estados, né, regiões, províncias e cidades. E eu participei desse evento que aconteceu em Gênova, na Itália, com a participação dos representantes desses 20 países e também dos bancos multilaterais de desenvolvimento. E Gênova é uma cidade interessante porque ela tem uma grande estrutura tem um grande viaduto, uma ponte que atravessa a cidade, é muito importante como eixo de transporte, e houve um enorme acidente nessa obra de infraestrutura, uns 15 ou 20 anos atrás. Ela caiu e algumas pessoas morreram.
e a cidade conseguiu se reconstruir essa é uma espécie de anel viário que cruza a cidade com uma nova engenharia e conseguiu, vamos dizer, se recuperar desse grande trauma da cidade. E esse tema é um tema que foi utilizado para aquela cidade para ancorar as 20 maiores economias do mundo e organizar uma discussão sobre financiamento à infraestrutura municipal, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade. Então, por que eu faço esse exemplo específico? Porque é o tipo de evento que nós precisamos ter como referência para organizarmos no Brasil de acordo com os nossos interesses e as referências brasileiras de um grande país em desenvolvimento com a sua diversidade, né? Muitas vezes uma diversidade exuberante, como a gente vê aqui em Belém, mas que possa ancorar e de alguma maneira criar um ambiente que favoreça discussões que sejam do nosso interesse, dentro das nossas ambições e que possa criar consensos, como o embaixador Caramuru bem colocou, com outros países que possuem dores semelhantes. E várias dessas 20 maiores economias do mundo possuem dores semelhantes porque são países em desenvolvimento. Há um outro tema relevante, é que países desenvolvidos também estão tendo grandes discussões sobre infraestrutura local. Por exemplo, eu e o Hussein ontem conversamos com um alto representante de um país desenvolvido que nos relatou que a sua infraestrutura ela data dos anos 50 e 60 e ela precisa toda ela ser remodelada, renovada, investimentos, ela chegou ao final da sua vida útil. Então, estou tentando trazer de maneira bastante concreta um tipo de discussão que ocorre no G20. Discussões semelhantes em outros segmentos vão ocorrer também, são discussões regulatórias, muitas vezes, são discussões sobre direcionamento dessas grandes instituições financeiras de desenvolvimento, mas também há discussões sobre colaborações, por exemplo, em temas de saúde, em temas de inovação. Certamente, no tema climático, há um rebatimento direto de sustentabilidade ultra relevante, da redução da desigualdade social, os temas de gênero. Então, eu vejo os próximos anos e, sobretudo, o ano que vem como um ano de oportunidade, mas volto de novo à referência que os colegas panelistas fizeram de que é importante ter uma estratégia, para isso é preciso fazer escolhas dentro das nossas necessidades, da nossa realidade. Eu paro por aqui. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Acho que você trouxe inputs muito interessantes, porque as pessoas não têm dimensão de como que é por dentro, né? Como é que acontecem as dinâmicas e as motivações, como o caso do complexo viário. Isso remete a um debate que ninguém imagina que estaria acontecendo e tem desdobramentos. Então, mas isso significa liderança, né? Para mim, é saber conduzir isso, conduzir a oportunidade desse momento no Brasil e entender como é que se desdobra depois de uma reunião. Quer dizer, isso é olhar para dentro e olhar para fora. Isso me parece, Ana, agora eu vou provocar você, um mundo muito fascinante quando a gente entra num dos grupos, né, como o embaixador colocou, que é o do T20, junto com o T7. Isso é uma inovação. Eu fui a Bellagio esse ano exatamente para essa discussão, fiz parte do grupo fundador disso, depois fui para Berlim. Eu me meto em coisas, Caramuru, que realmente eu não sei o que eu estou fazendo, mas vamos embora, estou usando GPS. Mas, de qualquer maneira, é fascinante que, pelo mundo dos think tanks, você consiga fazer essa ponte, ou provoque essa ponte T7 e T20, que dentro do T20 é fragmentado no mundo político. E no T7, como o Tony Blair falou, todo mundo concorda e implementa. É uma coisa muito simpática. Então, olhando o seu olhar a partir de Londres, você é uma brasileira com uma grande experiência internacional, diretora da Chatham House, que tem um mundo à frente de debates, de formulação, de papers, de discussão
enfim, e também de mobilização, de fazer andar, né? Porque você se promove os debates, os think tanks vêm, os policy papers acontecem, todo mundo acha que isso é papel, não é. Isso é ação política, isso é de fato conectar pontos, isso é de fato conectar pessoas, o que hoje se chama trabalhar em rede. Como que um think tank, com a tradição da Chatham House, ao olhar esse movimento, esse momento do G20, é um momento, são 5 anos com países em desenvolvimento, países G77 mais China, um momento de transformação do mundo, como foi dito aqui, tanto do ponto de vista do sistema multilateral, mas do próprio sistema financeiro multilateral e do sistema privado, porque essas dinâmicas também acontecem no dinheiro privado, né, os fundos de investimento, os fundos soberanos, isso tudo, as cartas que saem dos seus donos desses fundos, os gestores desses fundos, como é que isso impacta o imaginário, e os think tanks estão refletindo isso o tempo inteiro. Então, 2 perguntas para você. Primeiro, como que você vê isso, como uma brasileira, fora do Brasil, olhando esse momento de desafio, com esses 3 think tanks que, como o embaixador colocou, nós teremos que mobilizar think tanks no exterior, trazer esse mundo para dentro do Brasil. Acho que isso é uma coisa fascinante. Acho que nunca foi feito dessa maneira. Acho que nunca. Então, nunca antes na história desse país, vamos fazer referência. Por outro lado, olhando, você como brasileira, daqui para lá, tá? Você tem esses 2 chaves, a qualidade, né? O que você sugeriria? Quer dizer, como é que o Brasil poderia, sugerir no sentido de ousadia, isso se desdobra, por exemplo, no Centro Brasileiro de Relações Internacionais, no SEBRE, que é a única instituição dos think tanks que não é pública ou ligada a uma instituição pública. Que desafio se impõe para um think tank como esse, que tem que trabalhar em rede, que tem que fazer parcerias com Chatham House? O que é novo? O que é contemporâneo? Como é que a contemporaneidade impacta esse dever de casa dos think tanks e isso entrar no imaginário político dos brasileiros? Porque as pessoas não sabem o que significa muitas vezes os think tanks. Então, estou te provocando para você, como eu diria assim, chegar chegando, como a gente fala no Rio de Janeiro. E seja bem-vindo, obrigado por você ter vindo de Londres, tá? É sempre uma alegria estar com você. Obrigada, Isabela. Obrigada pelo convite. Obrigada de novo, Ibram, pelo convite de participar desse evento. Vou começar falando, né, que eu acho que eu meio que caí de gaiato no Chatham House, então eu não sou analista geopolítica, trabalhei muito na questão de meio ambiente e floresta, nature-based soluções para a natureza, e eu caí de gaiato no Chatham House. E eu acho que o que é interessante é que, assim, eu sou uma outsider dentro de um think tank que pensa geopolítica. Então, são momentos são reflexões que eu carrego comigo. Eu posso dizer que tem uma biblioteca fascinante. Maravilhoso. Não, o prédio é maravilhoso. O prédio é maravilhoso. Quem for para Londres, venha nos visitar. Um prédio que ouvi outro dia, que eu não sabia, que hospedou não mais. Depois do número 10, que é onde moram os primeiros ministros, é o prédio que mais hospedou primeiros ministros. Então, tiveram 4 primeiros ministros que moraram, um inclusive nasceu na Chatham House, que fica no Mayfair. Então, assim, o convite está aí, pode tirar selfie, porque é lindo. Mas, então, voltando a ser uma outsider, né? Eu queria começar, talvez, um pouco estando num think tank baseado na Europa, como é que a Europa olha o Brasil? Né? E a conclusão que eu cheguei é que, assim, a Europa não olha para o Brasil. A Europa fica de costas, essa é a minha leitura, de costas para a América Latina, trabalha com a África por causa do legado colonial e, male, por necessidade, olha para o Oriente. Eu acho que ainda está num processo de autorreflexão. Então, o nível de conhecimento da Europa ou do Ocidente sobre o Brasil ou sobre a América Latina é muito limitado. O que a gente vê no jornal, especialmente nos últimos anos, são 3 temas: corrupção, desmatamento e povos originários, que eu acho que são assuntos super importantes, mas o Brasil é muito mais do que isso. Então, às vezes, me dá angústia de ver discussão e debate sobre Brasil, ou em nome de Brasil, somente em torno destes 3 temas e representado por um número muito pequeno de pessoas que não representa a diversidade de vozes, de opiniões, de posições. Então, isso é uma coisa, né? Eu acho que
E aí eu vou falar depois um pouco da oportunidade. Acho que tem um outro ponto, que é, sentado como um outsider, né, num establishment, porque o Chatham House é um establishment, tem 102 anos, eu ainda me surpreendo hoje que qualquer chefe de Estado que passa por Londres dá uma passada lá no Chatham House. E a gente tem a oportunidade, eu como, né, que trabalho na área de meio ambiente e lidero o Sustainability Accelerator, a gente é convidado, assim, passa o chefe de Estado, eu queria saber quais são os últimos desenvolvimentos sobre a questão climática. A gente senta numa sala e tem 2 horas de um ministro de um país para falar sobre a questão climática. Então, assim, o nível de acesso é uma coisa espetacular. Mas eu acho que ela é subutilizada se a gente não trouxer o que o Brasil tem para oferecer, né, via este veículo. E eu acho que tem um terceiro ponto, que é a discussão da geopolítica, mas o meu olhar é um pouco sobre o ponto de vista de transição climática, que é não somente climática, que é olhando, nós estamos, né, eu acho que isso é um debate que a gente tem muito dentro da Chatham House, e das palestras e eventos que eu ouço e participo, nós estamos vivendo uma guerra fria comercial entre a China e os Estados Unidos e o Ocidente, né? E é uma guerra de competição por inovação e tecnologia, de Big Data e outras tecnologias né, que a gente está olhando. E na discussão de transição energética, que passa por uso de minerais críticos e estratégicos, o mundo, especialmente as conversas que eu participo, assim, o pessoal está olhando com curiosidade e perplexidade para a América Latina, né? Porque não é somente os países, mas as empresas com redes global value chain, porque eles agora entenderam que nós que trabalhamos com, né, eu sou turista, mas assim, que trabalham com a questão geopolítica, deste acoplamento da questão climática com a geopolítica. E que as empresas que têm cadeias de valor global agora estão começando a se preparar para a questão da resiliência contra esses choques de guerra comercial. Então, traz uma complexidade ainda maior, e ainda mais com essa fragmentação que não está muito clara, não tem mais hegemonia, né? Então, essa fragmentação de quem tem poder e quem manda é quem tem dinheiro. E às vezes não é só Estado, não é só nation state, não é somente Estado. São grandes empresas que muitas vezes têm, né, o volume de recursos que eles mobilizam pode ditar o que acontece num país. Então, é isso que eu quero também trazer. Então, assim, onde que estão as oportunidades? Acho que tem uma coisa que o Sérgio falou que eu achei... Bom, enfim, do que vários palestrantes falaram, acho que tem a necessidade do foco e prioridade é importante, porque se tudo é prioridade, nada é, mas ancorado, porque eu acho que a âncora, né, ancorado em instituições de pesquisa e de think tank que tem no Brasil e que constroem essa ponte conosco e com outros, eu acho que é por ali, é por esses veículos de negociação onde se dá para construir alguns caminhos. Eu acho que isso é uma coisa. Eu acho que tem uma outra coisa que é essa oportunidade de tornar o Brasil mais poroso, no sentido de que não é somente um handful, que não é uma narrativa única sobre o que o mundo enxerga o Brasil, e que não é também somente representado por um grupo muito pequeno de pessoas que falam em nome do Brasil, sobre o Brasil. Então, eu acho que são essas duas oportunidades que eu quero colocar como reflexão. A minha reflexão final é se o G20 é uma oportunidade para nós ou é uma roubada gigante. Eu sempre vou achar que é uma oportunidade. Não, a gente sempre tem que achar, mas assim, o tamanho do desafio, we gotta do it right. Quer pertencer ao mundo contemporâneo? Não, concordo. Eu acho que a gente tem que comparecer como adulto.
assim, a era de somos melhores amigos de todo mundo não vai mais colar. Mas é assim, então como é que a gente comparece? É isso que me angustia. Achei que você trouxe coisas super legais. Agora é a minha hora de provocar vocês, né? Porque nós estamos indo para a parte final. Eu fiz perguntas iniciais, mas tem mensagens muito objetivas aqui. Quer dizer, eu entendo que a reunião a presidência do Brasil do G20 é uma oportunidade única para a gente de fato, se recolocar no debate sobre escolhas e futuro. Nós não estamos, eu não acho que a gente deva perceber isso porque nós somos isso ou fizemos aquilo. Tem a ver com o que nós poderemos pactuar para fazer e ter um entendimento também do nosso tamanho no mundo. Tá? Eu gosto muito da ideia, eu sou muito pragmática, otimista, muito pragmática. Se entrar no jogo, tem que entrar para ter capacidade de trabalhar junto, construir junto, entregar, né, e estar comprometido com. Não é uma coisa de 3 anos e meio que vai durar este governo. Tem que ter uma responsabilidade de lidar com a visão de desenvolvimento desse país e de visão de Estado e de política externa, que foi sinalizado tanto pelo embaixador Caramuru como pelo SEM, mas também por esses clubes, vou usar essa expressão sem nenhum tom pejorativo. As pessoas se arranjam, se combinam por interesses comuns, tanto o público quanto o privado. E nós temos responsabilidades tremendas, principalmente quando nós estamos um setor feito a agricultura brasileira, que faz parte, é sócio de grandes empresas globais de global chains, supply chains. Nós sabemos que as grandes empresas globais, as traders globais de segurança alimentar, operam no Brasil como ator estratégico. E os empresários brasileiros nesse setor são atores estratégicos na discussão de segurança alimentar do mundo. Precisam estar engajados nessa educação política de transformação do país, de inserção do país. O G20 me parece uma oportunidade incrível da gente conhecer melhor esses nossos compromissos. Me parece, às vezes, Caramuru, que as pessoas não entendem. Acho que Brasília toma decisão e isso não reflete, porque não é pactuado para refletir no dia a dia das pessoas. E muitas vezes as pessoas se surpreendem. E eu acho que isso é um caminho também de fortalecimento tremendo da diplomacia brasileira, que precisa estar no outro patamar da sua excelência como tradição e instituição. Passou por um processo traumático. Eu acho que a Casa Rio Branco nunca mais será a mesma. Mas, obviamente, nós temos que entender e aproximar a sociedade brasileira dessa diplomacia e, portanto, a diplomacia tem que conversar também para dentro do Brasil. E isso é que força, esses processos forçam isso. Mas quando a gente traz a discussão do multilateralismo, a discussão das desigualdades, mas essencialmente a questão climática, a questão da natureza, foi colocado muito bem pontuado, isso o Brasil tem espaço para trabalhar isso. Nós temos uma situação sensível ou tricky, como a gente gosta de falar. Porque para esses países do G20, o gargalo é a energia. O problema de todos, exceto do Brasil, no curto prazo, tá, é a energia. Um país como o Brasil, que tem as alternativas, tem a matriz energética elétrica, que tem os desafios tecnológicos e tem que lidar com as diferenças entre os países do G20 sobre a transição energética, que são diferenças profundas. Não é uma coisa trivial de você chegar e falar assim, tira o carvão. Começou a guerra, a Alemanha voltou a ter carvão. As simple as that. Eu comemorei com a Madame Merkel quando ela tomou a decisão que não ia ter mais carvão. Saímos de Glasgow, veio a guerra, inverteu tudo. Então, na realidade, essa é a pergunta para vocês, olhando os comentários, né? E, obviamente, assim, essa inquietação. Um país que tem alternativas, tá? Que vai liderar um processo com quem não tem alternativas. Muita gente não tem. A guerra está aí. A dependência de combustível fóssil é real. É absolutamente real. A China, a Índia, a frase do primeiro-ministro Modi sobre transição energética é ilustrativa. A transição energética na Índia significa adicionar fonte de energia. É isso. Para quem não tem acesso à energia, mais de 500 milhões de pessoas têm acesso à energia. Como que um país feito o Brasil pode fazer uso de think tanks internacionais? Como é que é o exercício dessa visão estratégica de que nós vamos cuidar de clima, nós vamos querer fazer isso, mas vamos
que contribuição a gente pode dar? Como é que a América do Sul, que é provedora de soluções, pode ser provedora de soluções em relação à questão energética? Como é que isso é visto pelos bancos de desenvolvimento? Isso é uma oportunidade de provocar um debate muito bem estruturado, de que, embora isso não seja um gargalo para o Brasil, isso pode ser um ativo na capacidade de dialogar, de construir, de entregar com pragmatismo e com responsabilidade do seu papel como economia emergente. Esse é um desafio da questão climática que eu vejo e não é trivial fazer isso. Provocando vocês, nós temos 15 minutos para fazer o encerramento. The floor is open. Eu não sei se vou responder a sua pergunta, porque o grau de complexidade é muito elevado. Mas eu vou fazer alguns comentários aqui que tem a ver um pouco também com o que os panelistas anteriores mencionaram. Em primeiro lugar, é muito difícil você estabelecer prioridades nos tempos atuais, porque os temas estão absolutamente interligados. Como é que você vai discutir preservação ambiental sem discutir a situação social, sem discutir digitalização nas áreas mais afastadas, sem discutir o papel da tecnologia para resolver uma série de questões na área ambiental e em outras? É muito difícil separar os temas e dizer como é que você vai lidar com isso, por exemplo, se você precisa de soluções globais, pensando na economia de baixo carbono, como é que você vai lidar com o financiamento dos países africanos, os países de renda mais baixa, entende? Ou seja, de alguma forma os temas estão todos interligados no momento. O que essa discussão nossa ressalta é o seguinte: nós gostaríamos de ver o Brasil, explorar os temas em que ele tem reais credenciais para se habilitar a interferir ou a liderar ou a se mostrar a realidade internacional. E eu acho que é disso que se trata. Eu acho muito difícil nós negarmos esse ou aquele tema ou não interligarmos, porque eles estão todos interligados. E as soluções são difíceis porque as prioridades dos diferentes países são diferentes, não é? Então, encontrar consenso é muito difícil. A forma de fazer é, de fato, você se habilitar nos temas em que você tem credenciais. Quais são as nossas credenciais? A agricultura é uma credencial que nós temos, não é? Sustentabilidade, enfim, todo o tema que foi debatido aqui, a Amazônia, a importância do Brasil nessa área, a capacidade que nós temos de influenciar os debates. Então, trata-se de usar as nossas credenciais e explorá-las ao máximo. Fazer com que o mundo preste atenção nessas credenciais e aí sim desenvolva expectativas de nós em relação a essas credenciais. Segundo ponto que eu queria mencionar é sobre essa dicotomia que você acabou de levantar entre a discussão dos think tanks e a discussão do governamental. Nos tempos atuais, as discussões governamentais estão todas muito bloqueadas. Em função da guerra na Ucrânia, os europeus não querem chegar a nenhum entendimento sobre nenhum tema que não mencione o tema da guerra da Ucrânia, e em função de vários problemas da economia internacional no momento. Mas se os governos não podem chegar a entendimentos, as academias podem, os think tanks podem, e os think tanks podem produzir respostas. Por exemplo, existe neste momento de taxas de juros elevadas no mundo a expectativa de que os aumentos de taxas de juros adotados pelo Fed ou pelo Banco Central Europeu levem em conta o seu impacto sobre os fluxos de capital para os mercados emergentes, né? É importante que isso aconteça, porque esses aumentos vão modificar radicalmente, podem modificar radicalmente a situação dos fluxos de capital, as taxas de câmbio, né, e interferir nas economias de uma forma muito forte, inclusive no seu impacto sobre a inflação. Os governos não têm como dizer isso, mas os think tanks têm como dizer isso, não é? Os governos não têm como acordar rapidamente soluções para o financiamento do desenvolvimento ou do financiamento das soluções voltadas à economia de baixo carbono que envolvam o setor privado, porque eles são obrigados a chegar a consenso, a chegar a um entendimento sobre isso. Mas a academia pode salientar o fato de que é preciso haver uma participação do setor privado. É preciso que os bancos multilaterais de desenvolvimento criem novos produtos que alavanquem essa participação, garantias,
e outros produtos que alavanquem essa participação. Então, os think tanks podem dizer. Então, nesse momento, eu acho que a discussão dos governos é uma discussão muito mais complexa, porque o que impede consensos é muito forte. O que ajuda a consenso é muito pouco, inclusive por essas prioridades que você mencionou, os europeus em relação à energia, etc. Mas os think tanks têm essa capacidade de fazer. Então, o que eu vejo é um cenário muito interessante em que as ideias que vêm de quem pensa, da academia, dos think tanks, elas podem até se superar, digamos assim, no seu impacto às visões dos governos e influenciar os mercados, por exemplo. Não é? Influenciar os mercados, ou influenciar as pessoas e, por fim, influenciar os próprios governos, porque o nome do jogo é fazer com que os governos se movam na direção correta. Então, eu vejo aí uma oportunidade imensa de interrelacionamento entre os think tanks e o próprio G20, mas também de diálogo dos think tanks com outros atores que podem ajudar a solução dos problemas. Então, eu acho que são esses dois pontos. O primeiro é que quais são as nossas credenciais? Vamos explorá-las. E é nosso papel salientar as credenciais. E é o papel da academia também trazer soluções que os governos não podem contemplar, ou que são inovadoras ou audaciosas o suficiente para impedir que os governos atinjam consenso sobre elas. Então, eu vejo que essa interação vai ser muito forte no ano que vem, porque eu acho que nós somos um país muito aberto, nós temos uma relação com os mercados de capitais que a Índia, por exemplo, não tem na mesma intensidade que nós temos. A Indonésia tem alguma, mas não é tão forte quanto a nossa, porque tem uma poupança elevada, nós temos poupança baixa, nós precisamos de capitais externos para crescer, temos uma tradição de relacionamento com os capitais externos. Então, o que eu vejo é que há um cenário em que nós podemos, tanto como think tanks, como, eventualmente, como governo, não é, explorar de uma forma positiva. E acho que, se nós soubermos fazer bem feito, nós vamos fazer diferença. O Marcos chama a atenção para um ponto muito importante. Eu concordo com o Marcos e não ouso discordar dele, senão fazer um pequeno ajuste, que não é uma correção. Mas esse ajuste é um ajuste um pouco mais metodológico. Eu acho que sim, é possível ranquear prioridades, é possível estratificar prioridades, é possível definir o que é útil daquilo que não é útil. Mas dá para fazer isso também de outra forma. Quais são os vetores força, as nossas credenciais, e dentro daquilo que a gente define como credenciais, ver o que se encaixa dentro de cada uma. Por exemplo, tem coisas que podem ser prioridades, mas estão muito distantes das nossas credenciais, que aí não dá para entangle, né? Botá-las dentro desse bojo. Então, aí que dá para fazer essa estratificação. Por isso que há um ranqueamento, né? Então, acho que é importante entender isso. E sob isso, você consegue começar a desenhar planejamento estratégico. Porque se você não tem isso, você não vai conseguir desenhar planejamento estratégico nenhum. Você sai do nada, chega a lugar algum, né? E esses são desafios que eu enfrentei quando estive na SAI. Então, de onde sair para onde você querer chegar. E não ficar de forma holística e randômica rodando sobre o nada. Eu acho que o papel do think tank é fundamental. E você fez uma provocação importante no desrespeito à academia. Depende de onde a gente está falando. Da academia no Brasil, na academia nos Estados Unidos, na academia na Europa. A academia tem múltiplas características e ela é muito heterogênea. Então, em alguns lugares, o espaço para o contraditório ele é visto como um espaço fundamental para a construção de soluções, para a política. Mas em outros lugares, o espaço para o contraditório, se vem da academia para com o governo, ele, na verdade, não é visto como uma solução. Ele, na verdade, cria barreira. E aí há uma tentativa de obstaculização dessa relação. Então, isso também depende de mudança cultural. Eu acho que o que o SEBRE faz, e é importante esse evento do G20, essa reeducação cultural de diálogo entre academia, governo, sociedade.
de forma multifacetada, porque isso ajuda a facilitar a compreensão. E a academia, claro que ela tem interesse de propor soluções concretas para os diferentes governos. Eu não conheço nenhuma academia em nenhum país do mundo, pelo menos democrático, tá? Que busque, que proponha que trabalhe em busca de uma solução contra o seu próprio interesse nacional, o interesse da sociedade, o interesse do empresariado, etc. Então, eu acho que culturalmente no Brasil a academia, ela ainda, no caso brasileiro, é um pouco acionada ou pouco ouvida na sua relação com o governo. Isso dificulta muitas vezes que a academia proponha soluções concretas para que o governo possa se debruçar sobre dados qualificados cientificamente para tomar a melhor decisão, porque a decisão vai no achismo diplomático da Isabela, entendeu? Não no seu, mas vai no achismo diplomático, não vai baseado em nada. Esse é um ponto muito perigoso. Então, e o think tank ele é um espaço, um buffer zone entre a academia, digamos assim, e governo, que faz essa informação fluir bem, faz a relação se oxigenar bem. E ela é vital tanto para a academia como um espaço de debate e tão importante para o governo. Então, quer dizer, eu acho que o espaço dos think tanks, Marcos, eu concordo plenamente nesse aspecto contigo, ele é um ensaio para permitir de fato um debate real sobre como encontrar mútuas soluções. Agora, isso depende também de transformação cultural e eu creio que o G20 representa para o Brasil uma grande oportunidade. Não sou pessimista, muito pelo contrário, sou otimista, mas existe uma grande expectativa que cerca a organização desse evento. Eu vou terminar aqui. E o importante é não frustrar a expectativa. E a forma de não frustrar a expectativa é ter clareza o que se quer. E de forma objetiva o que se quer. E o think tanks também podem ser um meio que podem facilitar essa caminhada. Obrigada, Hussein. Ana? Sim, eu queria só fazer um pequeno... alargar um ponto que você levantou e o Hussein agora também tocou, que é o espaço de diálogo e o papel do think tank. E uma coisa que eu tenho observado ultimamente, de fora estando aqui, mas aqui de dentro olhando para fora, e o processo de aculturamento o espaço seguro, e eu uso a palavra seguro como safe space, de construção, eu não sei se ele existe no Brasil. Porque a gente sai de um processo de polarização e que você não sabe lidar com nós. Construção de espaços seguros, né, de negociação. E que a gente saiba lidar com privacidade, saiba lidar. O que significa a Chatham House Rule? One rule, not rules, one. E que não é uma regra de segredo, e sim uma regra que protege a informação por um tempo limitado para que você crie um espaço seguro de construção. Então, eu acho que eu não estou querendo vender Chatham House Rule. O que eu estou querendo dizer é essa sofisticação que a gente tem que ter no processo de educação e de construção de diálogo, e que diálogo não necessariamente sempre vai ter que envolver todo mundo. Né? Então, tem que saber lidar com construção de espaço de diálogo de uma maneira muito mais sofisticada para que a gente possa construir esse espaço de construção, que hoje eu não sei se tem, e que a gente vai precisar para poder entregar G20. Ótimo. Sérgio, você tem 1 minuto, que os 26 segundos são meus. Tá ótimo, maravilha. Não, eu acho que é um momento interessante do Brasil, Ana, fazendo o link com a sua fala da segurança. Nós somos um país que tem essas características. Recentemente, nós defendemos a nossa democracia, né? Lembrando que as democracias estão em crise no mundo, né? O dado dos últimos 20 anos é que 20 anos atrás a gente tinha 51% dos países do mundo tinham regimes democráticos, hoje são 27% dos países do mundo são
regimes democráticos. Portanto, é uma minoria, é quase um quarto, né, menos que um terço dos países do mundo são democracias hoje. A gente lutou, a gente tem uma diversidade vibrante, né? Eu estou aqui num ângulo que eu fico vendo todos esses painéis dessa arte indígena dos povos originários, maravilhosa, né? E eu acho que esse é um Brasil que se apresenta em toda a sua exuberância, que vai receber, que vai ser um anfitrião e que vai nesse caldo que nós temos e na nossa diversidade, eu espero que ele possa concretizar a sua potencialidade dentro também dos seus desafios de um país emergente em desenvolvimento, dentro do momento de geopolítica e de emergência climática mundial. Então, não é bolinho, mas sejamos contemporâneos, né, ministra? É isso que eu desejo para nós nos próximos anos. Obrigada. Eu acho... Hã? Não, ele acabou com o meu tempo, mas como eu estou olhando o painel ali que já parou há muito tempo, eu vou fazer uma cola aqui. Eu acho, assim, primeiro, eu quero muito agradecer a vocês, porque acho que foi um painel muito interessante. Primeiro, informativo. Acho que as pessoas não têm dimensão do que significa isso. Também estratégico, do ponto de vista de colocar essa reunião e essa presidência num contexto de perspectiva estratégica do país, tá? Para dentro e para fora. Também acho que a questão de conectar mundos, que foi ressaltada aqui em várias perspectivas, mas particularmente a discussão do mundo financeiro, econômico financeiro, né, e os desafios, dos impactos de medidas, como é que os think tanks podem e devem ajudar, facilitar, pautar, né, tem uma ousadia de pautar coisas de forma inteligente, não é de maneira reativa, não é pelo achismo, requer conhecimento, capacidade de diálogo, interlocução política, construção de posições. As pessoas acham que cai assim, pronto. Não é só do governo, é entre nós. E aí esse ponto que a Ana traz com muita propriedade, que se nós temos esses espaços, né, políticos, de conversa, de pactuação, e mais do que isso, de convencimento de que podemos vir juntos. Mesmo que posições sejam vencidas, essas pessoas que estão no diálogo, elas não, porque foram superar as suas posições, não desembarcam do processo. O Brasil tem, eu tenho dúvidas se a gente tem isso, né, porque as pessoas perdem os debates muitas vezes, as suas teses não são encaminhadas, não são sustentadas, e depois se questiona isso para esvaziar os acordos políticos que são feitos. Não pode, né? Você tem que seguir, né? E seguir com essa perspectiva de um país que precisa, sim, exercer no seu dia a dia, colocar à disposição da sua sociedade e do mundo as soluções que ele tem. Agora, isso não cai de graça, isso requer trabalho, requer entendimento e, mais do que isso, compromisso. Eu adicionaria a tudo que foi dito aqui, a necessidade de estarmos comprometidos, de fato, com essa agenda. O Brasil não trata isso de uma maneira, muitas vezes, com o dia seguinte. Nós temos que aprender que tem dia seguinte. Então, é nesse contexto que eu acho que eu sou otimista, pragmática. Nós vivemos num país que tem uma expressão em português muito interessante. Vai reto, né? Segue reto toda a vida. Só o brasileiro entende isso. Porque se você falar para qualquer pessoa, segue reto toda a vida, que você chega lá, não tem quem convença, somos nós. Né? Ou aquela coisa do carioca, né? Passa lá em casa. Você nunca passa, eu nunca te convido e ninguém se sente ofendido. O mundo não compreende isso, eu quero dizer isso para vocês com muita clareza. Tá? Então é muito interessante que o processo do G20 aconteça antes da COP, porque eu acho, eu vou encerrar com isso, que talvez seja o processo mais estruturante, muito mais do que a COP, tá? De colocar essa perspectiva de educação política para o Brasil desse século XXI, ou pelo menos da terceira década do século XXI. Eu acho que aí, da terceira década para a quarta, a gente de fato entender o que é viver num mundo conectado, num mundo onde as relações nacionais, internacionais se confundem com as relações nacionais. E é importante que a gente supere essa barreira do mundo. O Brasil não é um país de puxadinhos, o mundo não é um país de puxadinhos. É preciso conhecer o mundo, é preciso conhecer os Brasis, é preciso os vários Brasis, o que significa esses países das maiores economias do mundo e que ambição nós temos de ser melhor amanhã. Então, eu acho que isso que vem como uma grande educação política e é isso que vem, para mim, como uma novidade, né, dessa presidência do Brasil, com engajamento particularmente dos think tanks.
Ana, prepara que a gente vai parar lá, prepara, a gente vai tudo para Harvard, vai fazer N coisa, tem que ter um carnaval, né? Senão não tem graça. Mas olha, essa gente bronzeada vai mostrar o seu valor e espero, sinceramente, que a gente faça a diferença para o mundo melhor. Muito obrigada e o G20 vem aí. Obrigada a todos.